Muito boa tarde. O Presidente do Conselho Europeu avisa que há forças externas anti-europeias que estão a tentar definir a agenda da União Europeia e condicionar as eleições de maio. Donald Tusk apela aos Estados-membros para que façam tudo para impedir que se repitam situações como os que levaram ao Brexit. There are external anti-European forces which are seeking, openly or secretly, to influence the democratic choices of Europeans, as was the case with Brexit and a number of election campaigns across Europe. And it may again be the case with the European elections in May. This is why I am calling on all those who care about the EU to cooperate closely during and after the European elections. Do not allow political parties that are funded by external forces hostile to Europe to decide on key priorities for the EU and the new leadership of European institutions. We cannot wait for the renaissance of Europe. The renaissance of Europe must start now. A BMW admite deixar de produzir os Mini no Reino Unido se o país deixar a União Europeia sem acordo. À margem do Salão Automóvel de Genebra, um dos administradores da marca defende que esse cenário iria aumentar os custos do fabrico dos Mini em 10% e que esse agravamento seria incomportável. Em risco podem estar dezenas de postos de trabalho na fábrica de Cosley, que produz automóveis há mais de 100 anos. A BMW junta-se assim à Toyota, que também alertou para o desemprego que um Brexit sem acordo iria provocar no setor automóvel. Hillary Clinton não se vai recandidatar à presidência dos Estados Unidos. Numa entrevista a uma televisão norte-americana, Clinton, que foi derrotada em 2016, garantiu que vai, no entanto, combater a divisão que se registra no país. I'm not running, but I'm going to keep working and speaking and standing up for what I believe. What's at stake in our country, the kinds of things that are happening right now, are deeply troubling to me. We've gotten not just polarized, we've gotten into really opposing camps, unlike anything I've ever seen in my adult life. A Justiça húngara decidiu extraditar para Portugal o pirata informático Rui Pinto. O português invocou perante a juíza motivos de vida ou morte para que ela rejeitasse esse pedido das autoridades portuguesas. Logo após a sessão desta manhã no Tribunal de Budapeste, a defesa apresentou recurso. Bom dia a todos. Depois vemos o que é que acontece. Falar um pouquinho, está confiante em relação ao seu futuro? Não posso falar de nada, mas vamos ver o que é que vai acontecer, ok? Bom trabalho a todos. Os portugueses têm muito essa dúvida. As razões estão claras, já falei sobre isso. E lá dentro, no Tribunal de Budapeste, falou muito mais e fez um pedido muito claro à juíza para que não o envie para Portugal. Sente-se com a cabeça a prémio? Exatamente. Por parte de quem? Basta ver as redes sociais, a maneira como certos adeptos, na maior parte dos casos relacionados com o Benfica, claramente me ameaçam e dizem que eu mereço ser assassinado, mesmo à chegada ao aeroporto da Portela, que imediatamente mereço ser assassinado. Rui Pinto, o pirata informático, desconfia mesmo do pior das autoridades portuguesas. Recebi diversas ameaças de morte, algumas delas foram entregues às autoridades francesas, que consideraram que as ameaças são válidas e que devia levá-las muito a sério. Por isso é que me foi proposto a entrada num programa de proteção de testemunhas em França. Infelizmente, as autoridades portuguesas meteram-se no meio e destruíram tudo. Destruíram as colaborações que eu estava a ter com a Europa. E querem-me a todo custo em Portugal. A justiça portuguesa justifica a extradição por causa de vários crimes. Rui Pinto está indiciado pela extorsão de forma tentada, acesso ilegítimo, ofensa à pessoa coletiva. Rui Pinto fala de acusações falsas na origem do mandado de detenção europeu e do risco de parcialidade da justiça em Portugal. Basicamente, o processo é uma mão cheia de nada. E agora, devido a esta pressão pública que existe em relação à conexão entre o Futebol Leaks e o caso dos e-mails do Benfica, os alarmes soaram todos no Ministério Público, procuradores, polícia judiciária ligada indiretamente, adeptos. Claro, não estou a dizer que estão ligados direto, estou a dizer adeptos e tudo. E acha que o Benfica consegue dominar a máquina judicial portuguesa?
Toda não, mas uma parte dela está clarinho como a água. O homem que está na origem do escândalo conhecido como Football Leaks diz que por isso e por tudo o que revelou é um alvo a bater. No Tribunal de Budapeste disse que nunca cometeu nenhum crime, nem recebeu dinheiro pelo que fez. E o que fez foi pelo interesse público. Em Portugal é que nunca se chega a lado nenhum. E não estou a falar apenas só do futebol. Basta ver no caso de Portugal os LuxLeaks, os Panama Papers, os Swiss Leaks. Em Portugal parece que não acontece nada, não há nenhuma investigação, o Estado não consegue recuperar dinheiro nenhum. Nos outros países as investigações avançam, recuperam milhões, em Portugal não recuperam nada. Rui Pinto não queria e fez esse pedido, mas o não chegou. E o pirata informático pode mesmo vir a ser julgado pela justiça portuguesa. Um avião da TAP teve de regressar ao início da tarde ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois de ter sido registada a bordo uma anomalia técnica. O voo TP-872, com 154 passageiros, inicialmente previsto para as 11h40, partiu de Lisboa ao meio-dia e 21, com destino a Bolonha. Após a descolagem, o comandante do Airbus registrou uma anomalia técnica e, por precaução, anunciou que ia regressar ao aeroporto de partida. Durante minutos, o avião andou às voltas a largar combustível e, durante esse tempo, o tráfego aéreo foi desviado para que o Airbus 320, a transportadora portuguesa, pudesse aterrar em segurança. Aterrou às 2 da tarde em ponto, em segurança, no aeroporto de Lisboa, onde outro avião já esperava os passageiros para os levar ao destino, Bolonha, no norte da Itália. As dívidas do Estado angolano a empresas portuguesas vão ser pagas. A garantia foi dada pelo presidente de Angola, que adianta ainda que nos próximos dias vai ser feito um esforço nesse sentido. Na entrevista exclusiva à RTP, João Lourenço revelou também que as relações entre Angola e Portugal estão no ponto mais alto. Do seu ponto de vista, neste momento, como é que o senhor classifica as relações entre os dois países? Neste preciso momento, as relações estão no pico da montanha, né? Estão lá bem em cima. De qualquer forma, temos o dever de continuar a trabalhar no sentido, não diria de manter este nível, mas, se possível, subir ainda mais. O senhor, no seu discurso inaugural, em setembro de 2017, acabou por não fazer referência a Portugal e, na altura, aquilo foi um pouco decepcionante em Portugal. Acha que se fizesse hoje um discurso semelhante, a referência a Portugal já estaria presente? Numa ocasião futura, digamos daqui a 3 anos, sensivelmente, quando haver novas eleições, não devo adiantar o que direi sobre Portugal, mas é uma surpresa que deixo para todos, para os angolanos e para os portugueses. E será com certeza uma boa surpresa. Eleições a que o senhor vai concorrer, não há dúvida nenhuma sobre isso, não é? Em princípio, se até lá estiver boa saúde, com certeza que vou concorrer. Apesar de tudo, ainda subsistem algumas questões entre os dois países e uma delas tem a ver com a dívida do Estado angolano a algumas empresas. Toda dívida é para ser paga, desde que o devedor reconheça que deve e Angola reconhece que deve. Nos próximos dias vamos fazer mais um pequeno esforço no sentido de reduzir ainda mais esse mesmo valor. Qual é a importância para a Sonangol, que é a maior empresa de Angola, dos seus investimentos em Portugal, nomeadamente no Milênio BCP e também indiretamente na Galp? No caso da Galp, a Galp está ligada ao setor dos petróleos, portanto... Não há razão para sair. Não há razão para sair. Com relação ao banco, ao BCP, eu reitero o que disse em Portugal, portanto, em princípio, vamos nos manter no BCP. Está praticamente esgotada a lotação do Estádio do Dragão, que recebe amanhã Roma para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ao final da manhã faltavam vender apenas 500 bilhetes. Já se sabe que Aboubakar vai ficar de fora. O avançado continua a recuperar de uma lesão. O resto do plantel está disponível e com vontade de vencer e dar a volta ao resultado da primeira mão. No Olímpico de Roma, os azuis e brancos perderam por 2-1. Neste momento, o jogador Otávio e também Sérgio Conceição respondem às perguntas dos jornalistas na conferência de antevisão a este jogo. Fala então o jogador Otávio, vamos acompanhar. Amanhã em busca do gol e amanhã veremos.
Boa tarde, Otávio, em direto para a Sport TV+. Pergunto-lhe se no jogo da primeira mão, em Roma, se ficaram com a ideia, vocês, plantel do Futebol Clube do Porto, que são mais fortes do que a Roma, que vão encontrar amanhã no Dragão. Não que seja mais forte, mas que temos total possibilidade de passar. Eu acho que a gente viu isso no jogo e sabemos que se fizer nosso jogo, pressionar em cima, perda de bola, marcação em cima, forte também, e saber jogar como a gente faz sempre, eu acho que temos tudo para passar de fase. Otávio, confiante de que é possível passar a Roma e seguir em frente? Boa tarde, Otávio. Francisco Rodrigues, em direto para a Bola TV. Tenho uma arega para este jogo. O resto do plantel sente-se confiante por saber que estão quase na máxima força? Eu acho que sim, acho que quanto mais não temos lesionados é bom. Isso mostra a força do nosso plantel. Eu acho que todo mundo está aqui para ajudar. Então, quem o mister decidir que vai jogar amanhã tem que estar concentrado para o jogo e dar o máximo. Nova questão para Otávio. Mais uma vez, boa tarde. Francisco David Ferreira, agora em direto para a TV24. Pergunto-lhe, do ponto de vista do plantel do Futebol Clube do Porto, quão importante seria naquele que é o desenho da época azul e branca conseguir passar esta eliminatória da Liga dos Campeões frente à Roma? Eu acho que é muito importante. Eu acho que é um sonho que a gente tem de passar também. E a Champions, como a gente já tinha comentado, que é sonhar a cada fase. Então, temos tudo que sonhar nesse jogo de amanhã. Podemos passar e vamos fazer isso para tentar dar alegria para os adeptos e para a gente também. Penso que agora vai ser feita uma questão pela imprensa italiana e estão em peso na sala de imprensa do Estádio do Dragão os jornalistas italianos. Recordo que a Roma sofreu uma derrota importante no campeonato por 3-0 frente ao rival Lazio. Neste momento há a tradução simultânea para o jogador do Porto para que possa perceber esta questão, o que é importante melhorar para este segundo jogo com a Roma. Eu acho que temos que melhorar em muita coisa. Eu acho que temos que ter mais bola, mais chegada na área. Eu acho que amanhã a gente tem tudo para fazer isso também, mas depende do mister de quem escolher também para jogar. Mas sabemos que quem jogar vai dar o máximo para tentar melhorar e ajustar esses erros que aconteceram no primeiro jogo. Otávio, mais uma vez boa tarde, Oscar Góes, Eleven Sports. Desde 2014 que o Futebol Clube do Porto não se apura para uns quartos de final da Liga dos Campeões. Isto dá-vos ainda também mais moral e mais confiança? Eu acho que sim, acho que ano passado também foi um jogo atípico em casa contra o Liverpool, mas sabemos que com aquele gol do Adrian fora de casa deu esperança para a gente e temos tudo para passar, como eu já falei. Em casa, com nossos adeptos a apoiar do primeiro ao último minuto, sabemos que podemos sair daqui com a vitória e com a classificação. Olá, Otávio, boa tarde. Que Roma é que está à espera? Uma equipa mais expectante ou a jogar o jogo pelo jogo? De quem? Da Roma. Não sei. Acho que eles vão esperar porque eles têm um resultado, mas sabemos que a gente tem que marcar e o que importa é o que a gente vai fazer no jogo. É tentar marcar e ganhar o jogo. Uma questão para o Otávio. Boa tarde, Otávio. Gaspar Castro, 00. Está já na sua melhor época a nível de assistências no Porto. Está perto do melhor registro a nível de golos no geral entre todos os clubes. Pergunto-lhe o que é que lhe traz mais satisfação, dar a marcar um golo ou marcar um golo? Desculpa. O que é que lhe dá mais satisfação, dar a marcar um golo, assistir ou marcar? Eu acho que é difícil falar isso, mas eu às vezes prefiro dar um passe. E tem vezes que estou na cara do gol, posso fazer o gol e quero dar o passe, mas tenho que melhorar nisso também, às vezes de estar ali e decidir por mim mesmo fazer o gol. O que importa é... Problemas técnicos impediram a continuação desta conferência de imprensa. Neste momento a imagem já está disponível de Sérgio Conceição
e agora sim vai responder às perguntas jornalistas. Sport TV, uma vez mais. O Porto vem em desvantagem, perdeu por 2-1, ainda assim, dentro dos resultados negativos, muitas vezes tende-se a pensar que o 2-1 pode ser um bom resultado, porque a equipa estará apenas a um golo de virar a eliminatória. Por outro lado também, a equipa terá que ter algumas cautelas, porque sofrendo, expõe-se depois àquilo que é a forma como a Roma pode defender a eliminatória. Isto na cabeça de um treinador também pesa, na forma como pensa abordar o jogo amanhã, entre partir para cima do adversário ou ter que ter a paciência de gerir um jogo em que precisa apenas de fazer um golo, em teoria, para passar. Boa tarde. Eu acho que é exatamente esse equilíbrio que é preciso ter no jogo. Perceber que temos que ganhar o jogo, mas não há pressa, ou seja, depressa, nós queremos fazer golos, queremos ganhar o jogo, mas de uma forma consistente em termos defensivos, ou seja, percebendo também dos pontos fortes da equipa da Roma, sabendo que é neste momento terceiro. Continuamos com problemas na recepção do sinal para acompanhar esta conferência de imprensa do Futebol Clube do Porto, na véspera da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O Porto que vai defrontar a Roma. Na primeira mão, recorde, perdeu por 2-1 no Estádio Olímpico de Roma. Noutras competições, noutros jogos, aliás, desta também segunda mão dos oitavos de final da Champions, o Borussia Dortmund recebe o Tottenham e o Real Madrid joga em casa com o Ajax. Foi um dos símbolos do Real Madrid, mas agora já não mora na capital espanhola. Cristiano Ronaldo. O nome voltou a ecoar por aqui. Há um croata que vai sentindo saudades do português. Claro que nos falta Cristiano, pero el club lo que intentaba que cuando se fue Cristiano intentaba que otros jugadores intentan cubrir su función, lo que ha hecho, no tanto, pero que se divide entre jugadores de arriba y eso no es fácil, sabes hacerlo, porque Cristiano ha metido 50 goles e não puedes, dia de hoje, encontrar alguém que mete tanto. Modric falou de Ronaldo, Santiago Solari não quis falar de José Mourinho. Fala-se no possível regresso a Madrid de um desempregado de luxo, sem clube por enquanto. Mas Solari preferiu usar a sétima arte como ironia para fugir à pergunta. Este club tiene, y siempre ha tenido, más candidatos que Julia Roberts. Me parece bastante normal. O Real Madrid recebe o Ajax. Os espanhóis venceram na Holanda por 2-1. Agora em casa não há Sérgio Ramos. O central está castigado. Dat is zeker een aderlating. Ik denk, dat zijn toch Modric, Kroos. Dat zijn denk ik de bazen naar voren toe. In het tot stand brengen van het spel. De spel opbouwen. Maar ik denk dat Ramos de baas achterin is. En ja, dat is toch een aderlating als zo'n speler, zo'n persoonlijkheid. De baas, tactisch, maar denk ook mentaal, als die ontbreekt. Daar worden ze zeker niet sterk op. No outro jogo desta terça-feira, há Borussia Dortmund-Tottenham. Os alemães têm uma confortável vantagem de 3 golos, marcados em Inglaterra. Tottenham à procura de milagre na Alemanha. No Benfica, 5 jogadores continuam lesionados: Eboaí, Jardel, Conti, Sálvio e Feja. O médio sérvio está já na fase final de recuperação e prepara-se para voltar aos relevados. O Benfica viaja amanhã para Zagreb, joga na quinta-feira com o Dinamo para a Liga Europa. A equipa orientada por Bruno Lage treinou ainda esta manhã no Seixal à porta fechada. Juan Guaidó foi recebido como um herói à chegada à capital da Venezuela. Uma multidão acompanhou o presidente interino no aeroporto e depois numa das principais praças da cidade de Caracas. Guaidó disse que reconhece os riscos que corre, mas diz também que se sente mais forte do que nunca. É já a imagem símbolo de um arriscado, mas também muito aguardado regresso. Guaidó sobe os andaimes da estrutura do palco e com a palma da mão sobre o peito acena aos milhares de apoiantes em êxtase. Assim que aterrou vindo de um voo comercial desde Bogotá, Guaidó foi recebido como um verdadeiro herói. Engolido pela multidão,
escutou bem alto aquele que foi também o slogan usado por Barack Obama. Corria o risco de ser imediatamente detido. Contrariou as ordens judiciais que o impediam de sair do país, mas passou os serviços de imigração em liberdade. Sabemos os riesgos que nos enfrentamos. Isso nunca nos ha detenido. Deve entender o régimen, deve entender a ditadura, deve ter muito claro que isso não ha sido o mecanismo que han utilizado para detenernos. Estamos mais fortes que nunca. Seguimos na calle, seguimos mobilizados. Centenas de jornalistas, apoiantes e também embaixadores aguardavam o presidente interino. Entre eles o embaixador português em Caracas, Carlos Sousa Amaro. Guaidó, no Twitter, agradeceu depois a todos eles pelo firme compromisso para com a democracia. Com dificuldade, Guaidó abandonou o aeroporto e, perante uma multidão, discursou depois na Praça Alfredo Sadel. Le quiero preguntar al pueblo de Venezuela, ¿hay un ápice de miedo? Nos amenazaron a todos los que estamos aquí, a mí lo vieron, de cárcel, de muerte. Y le digo algo, no ha sido a través de la persecución, no va a ser a través de la amenaza que nos van a detener. Aquí estamos y estamos más fuertes, unidos que nunca. Aquí estamos y estamos mucho más fuertes que nunca. Sintamos que avanzamos hoy un paso determinante en la conquista de nuestra libertad. Esta pequeña victoria de hoy, esa gira por Sudamérica, esa conquista en todo espacio, es gracias al pueblo de Venezuela y eso es motivo de celebración y de homenaje a nuestras víctimas y de homenaje a nuestros caídos. Guaidó já marcou novas manifestações para o próximo sábado, 9 de março. E terminamos com uma notícia de última hora. O japonês Arata Isozaki venceu o prémio Pritzker de 2019. É um anúncio que acabou de ser feito e este prémio é considerado o Oscar da arquitetura. Isozaki tem 87 anos e é japonês. O valor do prémio, de 100 mil euros, é atribuído a arquitetos que, de acordo com a organização, tenham produzido significativas contribuições para a humanidade ao longo dos anos. Entramos agora no Eixo Norte-Sul, como sempre, com a Dina Aguiar. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde. 6 carros foram incendiados durante a noite em Queijas, no concelho de Oeiras. Os bombeiros foram chamados a intervir por volta das 5h30 da manhã. As viaturas estavam estacionadas numa rua pouco movimentada e sem saída. Foi assim que acordaram os moradores da rua Caminho El Rei, em Queijas, Oeiras, na madrugada de terça-feira. As chamas consumiram 6 veículos que estavam estacionados na rua. Percebimos já a maior parte dos carros estavam ardidos. Foi por volta entre as 5h10, 5h30 da manhã, nesse período de tempo que já estava tudo queimado, só mesmo os carros que estão na ponta é que se conseguiram livrar, digamos assim, das chamas. 5 dos veículos ficaram totalmente destruídos, a 6ª viatura teve danos superficiais. Quando cheguei, isto era um pandemónio, ainda vi a traseira do meu carro e o meu marido que vinha atrás de mim tentou tirar o carro, mas o senhor agente não o deixou. O senhor agente foi um corajoso. Tirou a chave ao meu marido e ele é que me tirou o carro e trouxe-me para aqui. Pronto, como vê, o estado do meu carro está assim. Foi uma prenda de anos que eu fiz ontem anos e o meu marido tinha-me oferecido como prenda de anos. Os moradores garantem que a rua é segura, mas pedem mais vigilância. Nunca tive problemas, sempre trabalhei por turnos, aliás, portanto chegava a 1, 2, 3 da manhã se fosse preciso. Mas lá está, há muita carência por parte das autoridades de fazer rondas, de tentar estar mais atento aos problemas, porque ok que isto é uma zona calma, mas tem estradas, tem acessos, qualquer pessoa entra aqui. É uma rua calma. Eu já tenho trabalhado até mais tarde, chego aqui, estaciono no meu carro, vou para a minha casa, nunca tivemos problemas. Pronto, é assim, não há polícia a vir aqui, às vezes que nós desejaríamos que viesse, não é? Claro que não. Não há, gente, se calhar gostávamos de ser a cada um ter um polícia à sua porta. Não podemos, eu sei que não podemos. Fonte da Polícia de Segurança Pública revelou à RTP que tudo se terá tratado de fogo posto. O incidente não provocou quaisquer feridos.
Começa hoje no Porto a cimeira Climate Change Leadership. Na segunda edição discutem soluções para a indústria do vinho, tendo em conta as alterações climáticas. Mas a discussão é aberta a todos através do Porto Protocol. O movimento de partilha de boas práticas ambientais junta já mais de uma centena de parceiros de todo o mundo e de diferentes áreas. Criada em 1870, conseguiu conquistar ao longo de mais de um século um lugar de topo no mundo. A liderança de Portugal na cortiça significa também isso, a liderança mundial numa história de sustentabilidade, numa história de equilíbrio entre questões económicas, ambientais e sociais, que é absolutamente fundamental. Opções empresariais aliadas a uma matéria-prima que ajuda na recuperação do ciclo ambiental. A corticeira Amorim, na verdade, tem uma pegada de emissão de CO2 negativa. Porque a própria cortiça, o facto de não cortarmos as árvores, certamente é uma grande ajuda. Cada rolha de cortiça armazena centenas de gramas de CO2, um produto que vai durar imenso tempo, por vezes décadas. Expansão sustentável com base numa economia circular que faz parte do histórico da corticeira desde os anos 60. 63% das nossas necessidades energéticas provém do pó da cortiça, portanto, emissão zero. Ou seja, quanto mais rolhas fazemos, mais barata é a energia que nós consumimos. Também aqui a opção passou por reduzir os gastos energéticos. São 31 aquários com fluxos de água controlada a temperaturas diferentes através de um variador de frequências. Permite um controle das temperaturas e acionando essas bombas que gerem energia para a temperatura aquecer, só será acionado quando a temperatura atinge esse parâmetro necessário e não numa medida constante e permanente como estava anteriormente. Em 3 anos, o Sea Life conseguiu reduzir em cerca de 50% o consumo de eletricidade. Isso não só reduz o consumo energético automaticamente, prolonga o tempo de vida do equipamento, o que também só por si é sustentável, portanto o desgaste do equipamento, o tempo de vida é longo, e também consegue manter os parâmetros de qualidade assegurados porque está tudo mecanizado de forma autónoma. Alteraram-se outros comportamentos em defesa do ambiente marinho e não só. Vamos a substituir e eliminar os descartáveis. Todos os equipamentos que usamos ou são reciclados ou são de uso repetido. Palhinhas de plástico já não fazem parte do nosso espaço. São 2 exemplos de mais de uma centena de empresas, entidades e ativistas que fazem parte do Porto Protocol. O movimento nasceu no setor do vinho, mas o objetivo é expandir a todas as áreas que se preocupem em combater o impacto das alterações climáticas. A PSP deteve mais de 400 pessoas durante a Operação Carnaval em segurança. Quase metade tinham excesso de álcool no sangue. Entre o dia 26 de fevereiro e as 9 horas de hoje, a polícia detectou quase 1.400 veículos em excesso de velocidade. As ações da PSP envolveram mais de 5.000 agentes. A noite e a madrugada foram de festa e, para muitos, houve exageros. Já foram detidas mais de 400 pessoas por excesso de álcool, por falta de habilitação legal para conduzir, por tráfico de droga e quase 1.400 condutores em excesso de velocidade. Hoje foi detectado um condutor a circular a cerca de 230 km/h. Este tipo de ilicitude, seja a condução com excesso de velocidade ou a condução sob a influência do álcool ou falta de habilitação legal, é para nós uma preocupação acrescida porque manifesta e identifica alguma falta de responsabilidade. Foram ainda apreendidas 6 armas de fogo, 6 armas brancas e 14 quilos de artigos pirotécnicos. A acompanhar a operação esteve o secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, lembra percentagens alarmantes. 30% das vítimas mortais têm álcool em excesso no sangue e essa é uma preocupação permanente, presente, que tem que ser combatida, mas também o excesso de velocidade e o uso indevido do telemóvel. Por isso estudam-se alterações à lei que podem passar pelo agravamento de penas para os excessos repetidamente cometidos. Para já, o primeiro passo é dado no sentido de acabar com o sentimento de impunidade de muitos infratores. Nós pretendemos agilizar também os mecanismos de ação de contornação, no sentido de rapidamente penalizarmos aqueles que prevaricam. A Operação Carnaval em Segurança da PSP continua até ao fim do dia de hoje.
cada vez mais os acidentes aumentam realmente e a ver se ao menos as pessoas ficam mais sensibilizadas, não é? Para terem mais cuidado. Eu, para me sentir seguro, sei que os outros também têm que estar não é, em condições de conduzir, com a documentação, com o seguro, e só desta maneira é que a gente apanha os infratores. Eu acho bem porque anda aí muita gente sem carta e anda a fazer asneiras. Ações de fiscalização e vigilância atenta, com mais de 5.000 polícias nas ruas e com um apelo sempre renovado para uma condução responsável e segura. O mau tempo obrigou ao cancelamento de vários desfiles de carnaval marcados para esta tarde. Foram os casos de Sesimbra, Ovares, Tarraja, Funchal e Buarcos, Figueira da Foz. O município da Figueira da Foz optou por adiar o cortejo para o próximo domingo. Em Ovares e Tarraja os desfiles não serão repetidos, mas as autarquias adiantam que será devolvido o valor dos bilhetes a quem já tinha comprado. A Autoridade Nacional de Proteção Civil alerta para o agravamento das condições meteorológicas nas próximas horas, com período de chuva por vezes forte e persistente nas regiões do norte e centro do país. Há também a possibilidade de queda de granizo, trovoada e rajadas de vento que podem chegar aos 100 km por hora. Mas, apesar de tudo, a folia do Carnaval continua hoje. Em Torres Vedras, por exemplo, o Corso Diurno saiu à rua pela última vez. 7 carros alegóricos e mais de 40 grupos mascarados desfilam pela cidade. Filipa Marques Henriques, boa tarde. Muita criatividade e também muita gente por aí, apesar das ameaças de mau tempo. Boa tarde, sim, está muita gente aqui a assistir a este último Corso Diurno deste Carnaval. Mas, de facto, quem dá cor e animação a este corso são os grupos de mascarados. Nós temos connosco aqui este grupo que cumpre, Rui Pedro, aqui o tema Made in Portugal. Exatamente. Ora, bom dia a todo o auditório. Nós somos os foliões cá do sítio e este ano a nossa máscara nós decidimos que íamos fazer uma homenagem aos filigramas de Viana do Castelo. Nós somos perto de 49 elementos este ano em desfile. Já participam há algum tempo no Carnaval de Torres Vedras? Os foliões cá do sítio já se juntam há 19 anos. E têm pessoas de todas as idades neste grupo? Sim, temos uma faixa etária e este ano, por exemplo, temos um jovem com 15 meses a desfilar connosco. Eu vou pedir aqui ao Pedro Mateus para mostrar em detalhe este fato de Carnaval, que inclusive tem aqui iluminação para também dar alguma alegria durante a noite. Sim, porque o concurso de máscaras é feito à noite e nós, quando acendemos as luzes, automaticamente as luzes fazem um contorno do coração. Por isso é que nós decidimos também, este ano também colocar umas luzes. Muito bem, muito obrigada. E avançamos já para outro grupo de mascarados que está aqui atrás, também eles com um traje bem português. Vou procurar aqui a Cláudia. Aqui está a Cláudia. Bolas de Berlim, com muito açúcar. Com muito açúcar, muito docinhas. Tem também aqui um grupo muito diferente, muito diverso, aliás, com crianças, mulheres, homens. Sim, um bocadinho de todos. Os pequeninos hoje faltam, derivado à chuva, mas na domingo estávamos cá todos, éramos um grupo de 36, hoje estamos um bocadinho em baixo, mas com boa disposição viemos nós e vamos continuar com a festa. Quanto tempo foi preciso investir para os preparativos desta máscara? Um bocadinho de cada parte, um bocadinho cada um deu qualquer coisa e acabamos por nos organizar assim, porque foi o primeiro ano que nós viemos, que nós organizamos um grupo e ainda não fizemos bem as contas das coisas, mas com um pouquinho de vontade de todos conseguimos um pouquinho de tudo. E se quiser, nós também temos aqui umas bolinhas em miniatura de Berlim. Convidamos a comê-la uma. Muito bem, muito obrigada. Fica o convite então para provar as verdadeiras bolas de Berlim e temos ainda tempo para mostrar aqui este grupo com as chamadas, caracterizados com as chamadas sombrinhas de chocolate, as tradicionais sombrinhas de chocolate. Sim, made in Portugal, que é do nosso tema. Sim. Tem aqui um nome diferente. Sim, não podia ser a marca, então adaptamos para Vegina. Quantas pessoas fazem parte do vosso grupo? Mais ou menos 50, 55. Hoje estamos um bocadinho reduzidos porque já está tudo rastos. É um último dia, o cansaço já é maior, mas mesmo assim ainda há energia para vir aqui representar o grupo. Sim, há um bocadinho de energia de alguns membros para vir representar o grupo ainda. Muito bem, muito obrigada. Falamos agora com o César Costa da organização deste Carnaval. A chuva e o vento não levaram a melhor a este Corso Diurno. É verdade.
Não há nada que arrede daqui toda esta energia, toda esta folia que realmente caracteriza tanto o nosso Carnaval. E mais uma vez, eu penso que há aqui um acordo qualquer secreto que nós próprios desconhecemos, e a verdade é que fomos mais uma vez presenteados, não com uma tarde de sol, mas com uma tarde excelente para o nosso Carnaval. E mantém-se a expectativa de 400 mil visitantes durante estes 6 dias? Sim, nós tivemos todos os dias, com exceção do dia 2, que ainda não terminou, um ligeiro aumento do número de pessoas em cada um dos dias, e sim, as expectativas apontam para aí. Muito bem, muito obrigada. Nós vamos continuar por aqui a acompanhar este Carnaval Made in Portugal. Filipe Marques Henriques, pelo menos estão com sorte porque não chove por aí, como também não chove em Lolé, onde milhares de pessoas assistem ao curso na Avenida José Costa Mialha. Este ano o tema é Circo Selfie e conta com 14 carros alegóricos. Eduardo Baltazar, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Dina. Não consegui ouvir, obviamente, a tua pergunta por causa do intenso barulho que se faz sentir, o que é bom sinal. Significa que a meteorologia não levou melhor. Os 14 carros alegóricos desfilam pela Avenida José da Costa Mialha. Aliás, começaram a fazê-lo. Temos atrás de nós uma das principais escolas de samba do Algarve, que atua aqui no curso desta avenida, mas para além destes participantes e desta assistência, há todo um conjunto de figuras alegóricas ao quadro político nacional e internacional. Por exemplo, internacional, Palhó, no caso do confronto entre Bruxelas e o Reino Unido, que está presente no carro que temos ali atrás de nós. Sim, é um carro alusivo ao Brexit, que é a polémica atual. É um Brexit muito fraco, é tentar resolver o problema, e uma Angela Merkel, que é uma Europa, representa uma Europa muito forte, ali com armas e bagagem. Theresa May não está a conseguir levantar os halteres. Não, é um Brexit muito pesado, e acho que é algo que ela criou e agora vai ter que carregar com aquele peso. Há uma figura estreante neste Carnaval, que é o novo presidente do Brasil. Sim, temos o Bolsonaro. É uma polémica que criou-se também, é uma sátira que nós fizemos, até uma questão que tem a ver com... Temos uma comunidade muito grande brasileira no nosso Algarve, no qual a gente achou que era engraçado apimentar um bocadinho essa polémica Bolsonaro. E porquê é que Mário Centeno está preso num canhão? Temos um presidente, um ministro das Finanças, vai ser lançado por um Zé Povinho, que representa todos nós, carga de impostos, carga de fiscais, e ele é o homem-bomba, portanto vamos lançar para bem longe. Marcelo Rebelo de Sousa e Cristiano Ronaldo são duas figuras que continuam sempre a marcar o início do desfile. Tinha que vir, depois daquela polémica que ele teve nos Estados Unidos com a Catherine Mayor, só podia estar presente. A gente tem todas as polémicas nacionais ou internacionais. Daí a mãe, claro, no carro, a mãe do Cristiano Ronaldo também está presente. É o filho da mãe, e, portanto está presente. Muito obrigado, Palhó. O Palhó é o diretor artístico há já vários anos no Carnaval de Lolé, que nos acaba aqui de fazer um resumo das figuras principais que desfilam neste curso. Todo um trabalho no qual participaram centenas de pessoas e que, infelizmente, não foi por água abaixo com o show. Muito obrigada, Eduardo Baltazar. Em Podense, Macedo de Cavaleiros, há 4 dias que os caretos fazem das suas. As endiabradas figuras são os protagonistas do Intro do Chocalheiro. Silvia Brandão, boa tarde. Eu não ouvi rigorosamente nada daquilo que disseste, porque o barulho aqui em Macedo de Cavaleiros, nesta aldeia de Podense, é absolutamente ensurdecedor. São centenas de chocalhos presos à cinta de vários caretos. Eles que passam, lá estão, passam a tarde a chocalhar as mulheres com este rabo, afastam os homens. E estes mais pequeninos também já são atrevidos, são os facanitos. És facanito, não é? Sim. E tu gostas de ser careto? Sim. Gostas muito de vir para aqui? É o teu primeiro ano? Não. E porquê é que gostas de andar aqui neste carnaval? Porque... é divertido? É. Então, e chocalhas muitas meninas? Sim. E não dói isso? Não. É só por brincadeira, não é? Sim. Muito bem, este é o facanito, um careto em miniatura. Tenho agora a oportunidade de falar
tirar a máscara, que é uma coisa que vocês praticamente não fazem, porque o careto faz aquilo que quer atrás de uma máscara, não é? Sim, nós mantemos a tradição, mas sempre com uma máscara à frente da cara. E o que é isto de ser careto? É simplesmente manter a tradição, já é uma tradição muito antiga, um carnaval mais genuíno, e é isso basicamente. Vocês neste momento já levam 4 dias de festa, estão naturalmente cansados, Sim, ou ainda sim. há muita energia para Mas chocalhar? ainda temos energia para o resto do dia. E O que pronto. simbolizou o chocalho? Os chocalhos é para chocalhar as meninas giras e solteiras e simbolizam fertilidade, mais ou menos. Também chocalham as senhoras casadas, porque antigamente era só as meninas solteiras, não é? Agora globalizamos. É o que aparece. Sim, E daqui até ao fim da tarde ainda há muita energia. sim, há energia para tudo. Vou aproveitar para falar com esta senhora. Minha senhora, é a primeira vez que vem aqui? É a primeira vez que eu venho aqui, é assim. E o que é que está a achar? Acho muito giro, muito giro. De onde é que veio? Do Porto. E os caretos são um bocadinho atrevidos. Estou farta de ser apalpada. Mas estou-me a divertir muito. Gosta, Antonieta? Estou-me a divertir muito. E tu, o que é que estás a achar? Aqui não há samba, não é? Sim, mas é típico. É o carnaval mais típico muito de Portugal e já queríamos vir há muitos anos e agora só tivemos a oportunidade desta vez. Também é do Porto? Sim, sou mãe dele. E sabe qual é o ritual? O que é que simboliza este ritual dos caretos? Eu penso que tem a ver com o tempo dos romanos, não? Para afastar o mal olhado, acho eu. Tem a ver com o que nos isso. foi explicado é que é um ritual pagão que está associado à transformação da estação escura na estação clara, ou seja, no fim do inverno e a chegada da primavera. Faz sentido? Sim. Colorido, tem a ver com as cores, não é? E vai ficar para mais logo? Vou ficar até à queima. Até à queima. Mas não posso ficar mais porque só viemos um dia, mas gostaria, para o ano vamos repetir. Vem mais cedo, se calhar. Quando é que veio? Veio hoje ou veio? Viemos hoje. Mas para o ano, se calhar, vimos 2 dias, um fim de semana completo. De facto, são cerca de 40 mil pessoas que passam por este. Dizia eu que quando daqui a pouco vamos dar a queima em direto no Portugal em direto. Portugal em direto. Bom carnaval para todos, um bom intrudo. Muito bem, um careto atrevido que nos roubou o microfone. Dizia eu então que esta celebração acaba às 6 da tarde com a queima deste careto, eu já nem sei o que é que diga, de um diabo que simboliza o afastamento de todos os males aqui na aldeia de Podense. É carnaval, ninguém leva a mal Silvia Brandão. E, de facto, esse careto também fez confusão com Portugal em direto. Voltaremos, de facto, a Podense mais logo na RTP1 no Portugal em direto. O Eixo Norte-Sul fica por aqui. Bom carnaval. Fique bem.